Fala jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. Jovens, tu tava cometendo uma gafe no podcast passado, tô encurtando uma semana de outubro, o ano já tá corrido e eu tava achando que tinha uma a menos. Eu tinha prometido pra vocês o podcast sobre frutíferas hoje, né? Só que ainda tem uma semana pra acabar outubro, então ele vai ficar pra semana que vem. Hoje nós vamos falar sobre quebra-vento. Nos podcasts anteriores nós viemos falando sobre plantio espetacular, muda de qualidade, ambientes produtivos, e eu vim citando os quebra-ventos, mas até agora eu não expliquei exatamente o que é o quebra-vento e como formar um bom quebra-vento. Então, hoje é o dia, jovens. Então vamos lá, como o próprio nome diz, quebra-vento é algo que serve para diminuir a velocidade do vento, jovem. Um bom quebra-vento, ele nunca quebra o vento de cara. Essa é a primeira lição quando a gente fala desse assunto. O quebra-vento, ele não pode bater, o vento bater e parar, como se ele fosse um muro propriamente dito. Ele quebra a velocidade do vento, ele quebra o volume do vento, mas nunca quebra o vento totalmente, beleza? E por que a gente tem de fazer isso? Porque é importantíssimo usar essa prática cultural. Pelo fato do vento ser muito prejudicial às plantas, né? O principal problema de vento incidindo diretamente e com uma velocidade alta, um volume alto de vento, é a desidratação dos tecidos. Então a planta sofre com estresse hídrico induzido. O vento traz muitas doenças, muitas partículas que podem estar causando ferimentos. Ele pode dificultar a polinização e a formação das plantas. Pode estar causando dano aos frutos, né? Os frutos ficam balançando ali, ele pode cair ou ter arranhões, um fruto bater no outro ou bater na casca. Ele dificulta tratos culturais como as pulverizações, porque a gente vai ter uma deriva muito grande. Então o vento é prejudicial no pomar. A gente sempre quer uma brisa, um ventinho leve, porque isso ajuda, é importantíssimo, para renovar o ar da área, só que vento em excesso é extremamente prejudicial às plantas. Então nós usamos o quebra-vento justamente por isso, para manter a umidade no solo e no ambiente, né? A planta gosta de um ambiente um pouquinho mais úmido, lembra aí, já falei, planta gosta de calor e umidade, então eu preciso ter um pouquinho, então o vento ele retira a umidade mais, e como ele retira da planta, ele retira do solo também, então é importante ter. Como eu tenho menor vento, eu tenho menor atrito nas partes, menos danos, eu evito muito problema com doenças bacterianas que podem estar vindo com o vento, com a poeira, alguns outros patógenos, né? Os fungos lançam os esporos no ar e eles vão chegar na planta. Uma das grandes formas é vir com o vento. Ele ajuda como abrigo para inimigos naturais, tanto insetos, fungos, como inimigos naturais de porte um pouquinho maior, né? Para pássaros, alguns pequenos mamíferos que podem estar auxiliando no controle de pragas e doenças. E, lógico, eles vão ajudar muito nos tratos culturais, principalmente nas pulverizações, né? Eles dão um conforto a mais para a planta. Uma coisa que o quebra-vento ajuda também é na amplitude térmica da área, tá? Então ele vai ajudar a gente a diminuir principalmente as quedas, né? E dependendo de onde ele estiver instalado, ele ajuda a prevenir geada também. Então como que nós instalamos um quebra-vento? A primeira coisa que nós temos de entender é qual é o vento dominante da área. O vento dominante é o vento mais forte e que predomina, vai vir numa frequência maior ali e que normalmente causa danos aos plantios. É muito comum que, dependendo da época do ano ou mesmo do dia, o vento vire, mas na região, no terreno, sempre tem uma predominância de um vento ali. É esse vento que nós vamos proteger nossa planta. E de preferência o quebra-vento vai estar alocado, plantado, perpendicular ao sentido desse vento principal. Outra coisa que nós temos de atentar é a altura do quebra-vento. É importantíssimo que ele tenha, no mínimo, de 2 a 3 vezes a altura dos cultivos que a gente vai proteger. Ou seja, se eu tenho uma planta, uma frutífera que hoje, em média, a gente vai trabalhar com uma altura de 2, no máximo 3 metros, eu preciso de um quebra-vento de no mínimo 6 metros de altura, ou 9 metros, tá ok? Isso é muito importante, para que ele tenha um espaço a mais para jogar o vento para cima. Outra coisa importante é o comprimento desse quebra-vento. Ele não pode ser restrito a só a largura do plantio que eu quero proteger.
comprimento do quebra-vento está muito mais relacionado com a altura efetiva dele do que com a área que eu quero proteger. Então, de regra, nós utilizamos 20 vezes a altura do quebra-vento. Então, se é um quebra-vento de 10 metros de altura, ele tem de ter no mínimo um comprimento de 200 metros. Isso é para que eu tenha uma proteção efetiva. O vento, quando ele esbarra nas laterais, ele cria turbulência e ele pode estar entrando, retornando na área via turbulência. Então, eu tenho de ter esse cuidado a mais. Um quarto ponto a ser levado em conta é a distância entre as barreiras de quebra-vento, né? Eu falei, ele não é um muro que funciona ali e vai ficar, barra todo o vento, acabou o vento para depois dele, né? Ele tem uma área de proteção efetiva. Como que eu calculo isso? Quando nós estamos trabalhando com quebra-ventos adequados, né, bem montados, perpendicular à distância do vento, a gente pode dizer que a distância de proteção efetiva dele 20 vezes a altura do quebra-vento. Ou seja, quebra-vento de 20 metros de altura, eles vão proteger uma área de 400 metros. Mas isso se eu tiver em terreno plano. Se eu tiver em terreno declivoso, esse comprimento de proteção diminui. Outra coisa que vai influenciar no comprimento de proteção na área protegida pelo quebra-vento é a permeabilidade dele. O quebra-vento denso, que segura praticamente todo o vento, ele protege uma área menor. Por quê? Pela questão da turbulência. Então o vento ele vai concentrar na copa, na parte de cima da planta, vai gerar uma turbulência que ela desce muito rápido no plantio. Então ele vai ter uma proteção curta. O ideal é que nós tenhamos quebra-ventos em torno de 30%, 40% de permeabilidade, ou seja, ele deixa 30%, 40% do vento passar entre ele. Isso faz com que esses 30%, 40% que vai passar numa velocidade menor, como ele vem passando por baixo, ele não deixa o vento que vai descer via turbulência cair de uma vez. Então ele vai empurrando o vento que vem por cima do quebra-vento, ele empurra e mantém ele alto. Então eu tenho uma área de proteção bem maior. Então quando eu tenho um quebra-vento denso, a área de proteção dele vai cair para em torno de 10 vezes a altura. Quebra-vento com a permeabilidade que eu falei de 30, 40, a gente consegue trabalhar com esses 20 vezes a altura aí. É importantíssimo eu ter quebra-ventos permeáveis. 30%, 40% é o ideal. Então esses são os 5 passos que eu tenho de seguir para montar um bom quebra-vento. Mas aí como que eu faço a composição dele? Como que eu vou montar ele? O ideal é que o quebra-vento ele seja um quebra-vento estratificado, ou seja, ele tem um extrato baixo, um extrato médio e um extrato alto. Isso ocorre por quê? Porque aí nós conseguimos alavancar, jogar o vento mais para cima possível, e a gente vai compondo as espécies, né? Nem todas as árvores elas têm uma copa densa de baixo a cima, então ela vai perder um pouco a saia, e aí eu preciso ter uma proteção de baixo. Então como que seria o ideal nós montarmos o quebra-vento, né? Então ele vai ser em formato de escada, vamos dizer assim, que na ponta de frente com a área desprotegida vem a parte baixa, logo depois um quebra-vento de meia estatura e depois o quebra-vento maior. Isso aí vai fazer uma escada, uma rampa que vai jogar a maior parte do vento, 70% do vento lá para cima, e ele vai pular o plantio, vamos dizer assim. Isso é muito importante. E quando a gente escolhe essas espécies, a gente sempre dá prioridade para espécies de folha perene, né? Então, planta que perde folha não serve como quebra-vento. De raízes profundas, ela vai estar ali se fosse um João Bobo, né? Crescimento rápido de preferência, plantas mais eretas, e no caso do extrato alto, plantas que tenham uma condição de crescer bastante. Outro ponto importante é a flexibilidade dessas plantas, tá? Elas vão estar como se tivesse alguém chacoalhando, o vento vai funcionar como isso aí. Então eu preciso que ela seja flexível, não quebre tanto, senão vai ter problema, tá? E aí se eu conseguir escolher plantas que me tenham múltiplas funções, melhor ainda, tá? Ela pode servir de abrigo para polinizadores, inimigos naturais, dependendo da composição do quebra-vento, ele serve de abrigo e conservação de fauna e flora, que elas produzam pólen e néctar o ano todo, isso é importante para manter agentes polinizadores na área, quando eu trabalho com plantas cultivadas que é altamente dependente de polinizadores, eu tenho de tomar cuidado para que o meu quebra-vento não tenha competição em polinização com a frutífera comercial, então tem que tomar esse cuidado. A gente pode trabalhar com espécies boas produtoras de madeira, que inicia com um plantio mais adensado,
roçado, depois eu vou fazendo desbaches para se pagar. Posso usar espécies de interesse econômico, como frutas, castanhas, oleaginosas, né? E, se possível, que a gente pense em belezas cênicas, que tenham flores, esse tipo de coisa. Isso ajuda, torna o ambiente de trabalho melhor para nós, e tendo flores a gente vai ter mais néctar, vai ajudar muito os micro-organismos. Então, como sugestões de plantas, de extratos aí, de extrato baixo, sugestão que eu tenho para vocês é milho, capim-elefante, sorgo boliviano, uma planta bem interessante. O capim-elefante nós temos que tomar muito cuidado com sementes, né? Que ele vai sementear, vai se espalhar ao longo da área, e se ele cai numa linha de plantio, ele tem um poder de competição muito grande com as nossas plantas frutíferas. Então, se possível, evite, ou senão não deixe ele florescer. E você pode estar manejando esse extrato baixo aí como palhada, né? Você tritura ele, deixa fermentar na compostagem, e depois você usa adubo, ele vai crescer, isso não tem problema. Urucum, interessante, algum arbusto mais baixo. Então, cana de açúcar pode ser utilizada, né? A cana de açúcar já está no meio termo entre médio e alto. Algarroba também é uma interessante para extrato médio, né? Banana também no médio. Fruta do sabiá, ela é muito interessante porque ela floresce no inverno, então é uma polinizadora legal. Hibisco, aquela florzinha, ela é muito legal. Ela também tem o hábito de florescer o ano todo, a gente consegue manter muito inimigo natural. E de extrato alto, né? Nós temos as acácias, podemos trabalhar com moringa, com glericídia, casuarina, os eucaliptos, praticamente todos nós conseguimos usar. Grevilha é muito usado em regiões mais frias, né? Bambu normalmente nós recomendamos ele na beira da propriedade, né, para ser um dos primeiros quebra-ventos, que o bambu é muito útil na propriedade, então é importante ter. Os pinos, né, a corimba também é um quebra-vento excelente para extrato alto, que não necessite uma planta muito grande. Então eu tenho muitas opções de quebra-vento aí. Se eu não conseguir montar, às vezes eu não tenho área suficiente, eu não quero dispor de uma área de uns 10 a 15 metros para montar um bom quebra-vento, eu posso estar trabalhando só com a espécie de extrato alto. Mas aí eu tenho de lembrar que eu vou ter que estar fazendo podas e eu vou ter de manter um pouco a saia dessas plantas aí. Por isso que, no caso, a corimba está sendo muito utilizada, porque ela ramifica desde baixo. A corimba era considerado eucalipto, né? Corimba torreliana, era um antigo eucaliptus torreliana, agora é só corimba. Ela está sendo muito utilizada porque ela tem uma copa bem densa e aberta, bem ramificada na parte baixeira, mais do que os eucaliptos. Então ela é mais fácil de manter como quebra-vento. Mas nada me impede de usar qualquer uma dessas, e eu vou fazendo um desbaste da parte baixa ali para estar trabalhando. Às vezes, na hora que ela chega a uns 10, 20 metros, eu faço uma poda de ponteiro para ela ramificar mais e depois deixo crescer. Show de bola? Então, jovens, vocês devem estar se perguntando, mas Tatu, o pessoal não gosta de usar quebra-vento porque ele vai competir com a planta, né? Ele rouba, principalmente eucalipto, né, que você falou. É verdade isso, não é? Bom, eu falo para vocês que é verdade. As plantas que estão muito próximas ao quebra-vento, elas vão sofrer um pouquinho mais. Tá? Porque, primeiro, uma árvore, principalmente eucalipto, essas árvores de produção de madeira, são umas plantas mais eficientes que a gente tem de uso de recurso natural. Ela vai ter uma competição, principalmente por luz. Em algum momento do dia pode ser que ela seja sombreada. E por adubação, por comida, eu acho muito difícil. Mas pode ser que sim, se tiver muito rente, muito próximo ao quebra-vento do plantio, né? A gente recomenda que tenha pelo menos uns 5, 6 metros de distância. Mas a proteção que esse quebra-vento dá, da manutenção, da umidade no solo, da melhoria de conforto da planta pela proteção do vento, a gente vai ter um aumento de produção significativo, que vai compensar talvez essa primeira faixa de plantas próximas, ter uma produção menor. Eu vou deixar alguns materiais no meu drive, você entra lá no Instagram do Tatu, vai ter uma lista lá e uma pastinha com materiais de quebra-vento. E um deles tem um gráfico que mostra, sim, a produtividade próxima ao quebra-vento, e à medida que distancia do meio até o final da área de proteção, eu tenho um aumento de produção considerável. Então vale muito a pena estar utilizando. Fora que eu vou aumentar a eficiência em muitos processos, em outras coisas que compensa essa perda de produtividade na faixa próxima, tá ok?
Ok, jovem? Então é isso. Siga o Tatu no Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Se você gostou desse episódio ou se não gostou também, compartilhe com seus amiguinhos. Nós estamos em todos os agregadores de podcast. Às vezes você não gostou, mas ele vai gostar e vai ser útil para ele. E semana que vem, aí sim, vamos falar de frutífera. Vou colocar a caixinha de novo e eu saber qual plantas vocês querem que eu fale. Abraço e até semana que vem.